Quando a gente estava estudando, eu mostrei para vocês, mas eu aqui quero mostrar para vocês a Torá. Porque, irmão, essa questão que eu tenho analisado, a gente vai estar sobre esse assunto do calendário, né? Mas a questão do batismo, né? A questão de ceia, tudo é muito importante. Nós podemos falar sobre todos esses assuntos. Porque ceia, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Cadê a coisa, Dora? O quê? Cadê aquela Torá? Está aqui no quarto. Alimentação, está aqui no quarto. Inclusive, eu quero ouvir a irmã Rosa sobre aquilo que a irmã me falou pelo telefone. Estava falando sobre o Que o Espírito Santo. Espírito Santo é uma pessoa. Não, pois é. Quero ouvir a irmã. Eles estão dizendo que ele não é uma pessoa, ele é força que não é que seja pessoa. É força que emana de Deus. Mas ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele é uma pessoa. E ainda diz que ele derramou sangue. Então, e aí? Eu não acredito, mas está escrito. Em Atos 20, 28. Quem quiser conferir agora já pode ir E lá. aí? Não, mas Atos todo está falando que Pois é. no Espírito Santo. O Espírito Deus, Santo é uma força pessoa. que emana É claro que é. Gente, olha aqui, ó. Isso daqui é uma Torá. Mostra capa. Torá, tá? E a Torá, que essa que eu ganhei, ela tem a tradução simultânea. E aqui em Números 28, quero que os irmãos leiam, Números 28. Números 28. Voz e por tudo que tem. Em todos os meses fosse a lua nova. Só que a lua cheia, que é o princípio do mês segundo, as escrituras. igual eles conseguem botar na mente da pessoa que o começo da semana é segunda, né? Pois é, Para pois é. O irmão já disse, né? Gente, vamos fazer o seguinte para a gente começar a entrar mesmo no assunto. Vamos pedir a bênção do nosso estudo. Eu vou pedir pro irmão Sidney, posso orar por nós? Ora por nós. Não foi esse irmão que estava lá no... Não tinha, vai estar falando isso. Senhor Deus, eterno Deus, nosso Pai querido, nesse momento entramos na Sua presença, Pai, para aprendermos mais da palavra, procurarmos saber mais da verdade, que o Senhor possa estar presente conosco, que o Espírito Santo possa nos dizer, nos conduzir totalmente à verdade. Por favor, Pai, ouça o que nós temos a dizer e nos corrija em tudo que for possível e preciso. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos visto que as pessoas hoje buscam desculpa para não seguir a Bíblia. Porque realmente, se tivermos que seguir o que está escrito aqui, nós vamos ter que abandonar o sistema completo. É como se nós fôssemos Só andar. um minutinho, a Cláudia disse que ia botar o Skype para ele assistir aqui o que ela vai fazer? Não sei, porque o Skype tem que ter duas coisas ligadas. Ela filmando. mandou aqui, que ela perguntou para mim se eu vim. Eu disse que eu vim. Aí ela falou que não. Aí ela disse assim, Ela não vou vem, colocar o Skype. Hã? Ela não vem, Não então. vem não. Ah. Não, ela tá dizendo aqui que vai colocar Skype de Dá o onde? endereço, Ramés, do Não, isso aqui é do meu filho, não consegui botar não, tô filmando pra jogar. Ah, tá. Ah, Então vejam O meu só. lá eu consigo, mas aqui é do meu filho que eu trouxe. Então vejam só. Pessoas que já brigaram contra a igreja, foram expulsos da igreja, foram humilhados até, né? Hoje, por não quererem sair do sistema, eu falo sair do sistema, são palavras até duras, porque a maioria das pessoas é empregado e depende do sistema para subsistir. E vou dizer para vocês,
o sistema nos torna escravos. É a semelhança do que o povo de Deus era no Egito. E eles só se libertaram quando foram para o deserto, adorar o único Deus verdadeiro. É isso que é a proposta de Deus para nós hoje. Se nós fôssemos estudar todas as festas que Deus deu para aquele povo, são festas de libertação, todas. A começar pela Páscoa, foi a primeira das festas em que eles tiveram que fazer ainda dentro do Egito. É a libertação. A libertação é quando você deixa que o cordeiro morra no seu lugar. Já começa por aí. A primeira festa é isso, insinuando que o cordeiro morreu no seu lugar. A segunda festa, comemorando a morte dele na sepultura, e aos pães asmos, que era no dia seguinte, eles comeram o cordeiro. Depois, no terceiro dia, e a Bíblia é clara, vou falar isso para vocês, porque muitos falam assim: ah, vocês ficam dizendo que 15 é sábado e que os sábados caem 8, 15, 22 e 29, mas não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que é isso. Tem. E o verso seguinte é: e no primeiro dia após o sábado, isso está em Levítico 23, tá? Quem quiser, vamos ver o capítulo certo para vocês conferirem, tá? Levítico 23. Quem lê a Bíblia com detalhes, com atenção, vai descobrir que Deus deixou tudo escrito. Então a desculpa desse pessoal de dizer que não é sábado, que isso é invenção, que não tem nada de invenção. O que nós vamos estudar hoje aqui é que quando Deus deu o calendário dele no deserto para o povo, esse calendário era igual todos os meses. Todos os meses o sábado caía no dia 15, no dia 8, no dia 22 e no dia 29. É semanal, né? Foi a primeira coisa que Jairo bateu contra você, né? Primeira coisa. Foi a primeira coisa. Essa historinha de... Eu olhei assim, como eu sabia pouco do assunto, eu olhei assim, foi a primeira coisa que mentalizou e entrou e não saiu. Nós vamos estudar isso. E eu até te na perguntar Bíblia. sobre isso. Então esses dias era 7. E já também voltou para aquele? Oi? Já voltou para aquele? Ele nunca saiu da igreja, não, pô. Mas ele não aceita. 7 15, 22, Ele não aceita o caminho Andava 7 antigo. dias de um para outro. Vocês já leram Jeremias 6,16? Lá fala do caminho antigo. O problema do Jairo é que ele nunca saiu. Ele quer formar uma nova Isso igreja. é aquele pastor da Ah, eu sei. Filipina, né? É, da Filipina. É. Mas vamos Mas analisar. só que ele não tem nada de caminho antigo. É, vamos analisar o verso para vocês terem uma ideia do que está dizendo ali. 13. Jeremias 6,16. Só que Levítico 23 nós vamos estudar aqui a Essa aí é passagem. Jeremias que o senhor está falando do caminho. Jeremias fala o seguinte: onde a margem do caminho É. e vede, buscai o caminho antigo. Jeremias. 6,16 Qual é o caminho antigo? Qual é o O caminho profeta. antigo? Ah, os escritos do profeta. Pois é. E se você buscar o caminho antigo, o que vai acontecer? Você vai achar o quê? Descanso para as vossas almas. E o que é descanso? A morte? Não, Não. é o sétimo dia. Deus Ah, descansou que e não descanso. morreu. Não andaremos. Eles dizem não E andaremos. eles dizem Não não. andaremos. Eu vou falar Lê o o verso nome do 17. sujeito agora. Seu irmão, o irmãozinho que Também estava os presente. atalaias sob voz dizendo: está atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Olha. Não escutaremos. Eu vou dizer o nome do Jairo agora. Ele disse na frente de nós todos aqui: não andarei Não andarei. nesse caminho. Falou? Defendeu. mesmo. Falou mesmo. Cumpriu sim. Falou, Eu- pô. Cumpriu? Não só ele, não. Literalmente. O irmão Silas também fala isso. Não andarei. O irmão José Carlos aqui É isso. também falou. O irmão José Carlos foi até enfático, falou assim: eu perco minha salvação, mas eu não faço. Aí eu falei assim:
Você está seguro do que você está dizendo, você está em pé em cima da plataforma gregoriana. E você falar um negócio desse, você está selando sua perdição. E é mesmo. Não tem jeito. Infelizmente. E olha que foi um cara que foi expulso da igreja, brigou e botou o filho dele, que é pastor, tá, contra ele até hoje, não se veem, não se falam. Entendeu? É uma... O amor ao próximo não existe não nesse meio. Oi? O amor ao próximo. Rapaz, não existe compatibilidade quando você está... Entendeu? Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que no final dos tempos, filhos contra os pais, pais contra os filhos. Tudo. Aquele que quer servir a mim tem que deixar pai, mãe, tudo. Por amor. Por amor do meu nome. Esposa. Então, tudo, mas tá escrito. Tem esposa aí que é calo no osso. Então vamos lá. O verso que nós vamos ler está em Levítico 23. E eu sempre falo, irmão, sobre essa questão da profecia, que eu fui muito beneficiado lendo as profecias de Ezequiel, Joel, Oséias e tal, né? Jeremias, né? Porque quando eu prego o evangelho para as pessoas, né, prego a palavra, eu falo, o segredo de Deus está nas profecias. Exato. Ele fala com o homem pela profecia. O segredo do Criador. O segredo do Vamos Criador. mudar o nome. Exato, do Criador, né? Vamos mudar o nome. Então por isso que diz lá no Novo Testamento, não desprezei profecia. Aí eu estava falando para o irmão, o pastor que bateu no meu carro, aí eu disse assim, irmão, não é profetada que está dizendo não, profetada é aquilo que se diz na igreja e tal, olha, eu profetizo. Não, as profecias que ele não despreze é aquela que foi dada aos antigos. As profecias dos antigos. Não despreze as profecias. As profecias estão lá assim, ó, por exemplo. Porque esse poder perseguirá os santos do Altíssimo, depois cuidará e mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos por essa talvez seja, vamos dizer, a maior das profecias de todos os tempos. Por quê? Porque Daniel nem sabia do que ele estava falando. Então, ele ficou tão angustiado ninguém nem toca nessa que ele deixou de comer, quase morreu de magreza, porque ele deixou de comer. Ele queria saber por quê. Porque Deus falava para ele e ele não estava entendendo que a visão dele era só daquela situação que ele vivia no exílio e a restauração do templo. Ele só via naquele mundinho dele, entendeu? E ele orava pedindo perdão pelos pecados do povo todo. Veja só, ele estava sendo instruído por Deus de uma coisa grandiosíssima. Ele jamais tinha noção do que ia acontecer. Por isso que se fala que esse livro só seria entendido no final dos tempos. Porque ele tinha que ser selado para chegar lá no final dos tempos sem ser mexido. Se as pessoas entendessem essa forma, como essa linguagem como foi escrita, e tivessem, vamos dizer, descoberto quem são os protagonistas dessa profecia, é evidente que eles iriam mudar tudo, como eles fizeram, entendeu? Eles pegaram o Novo Testamento, pegaram os livros de Ellen White, mudaram tudo. Mudaram tudo. Aonde já se viu na Bíblia, no Velho Testamento, falar de pomba? Dizer o Espírito Santo. Não existe, olha que sobre Jesus tem todas as profecias, são 380 e tantas, todas cumpridas. Mas não se fala um momento sequer de pomba. Sabe por quê? Porque essa foi uma tentativa de se colocar um símbolo animal naquilo que Deus colocou um símbolo de um objeto. Deus, quando falou... Objeto? O castiçal que ficava no templo, 7 velas, é um objeto. E Os 7 espíritos. Ele é que é os 7 espíritos que está em Apocalipse espalhados por toda a terra.
Aí agora eles vêm dizer que não, o Espírito Santo, que são os 7 Espíritos, é uma bomba. Por quê? Porque você tem um cordeiro que é o símbolo de uma pessoa e eles querem dar uma personalidade ao Espírito, então deram um símbolo também de um animal, de um ser. Vocês estão entendendo? É, porque o símbolo do... Pois é, irmão. Mas essa parte aí foi inventada, E colocada. colocada Na lá Bíblia. na Bíblia. Porque... A Bíblia é uma horta que botaram o cabrito para vigiar. Então você não vai achar um repolho lá inteiro. O cabrito vai lá e come. O cabrito vai lá Como e é que se vai ver a coisa? Nós temos o Velho Testamento. E os Eu judeus digo mais, preservaram. irmão, eu digo mais, porque tudo bem, a gente tem realmente as escrituras, foi deixada, ditada pelo Criador, né, pela própria boca dele, aos servos humildes e tementes. Agora, na verdade, inclusive a gente até já bateu muito errando sobre isso, que é espírito, que ele não aceita o espírito, né, do Criador. Então, nós temos essa primazia de receber do próprio Criador, porque não somos diferentes do passado, entendeu? Somos servos. Se a gente entende, se a gente aceita, né? E se entregou para ser servo, entendeu? Servo, ele vai ter a mesma dedicação, vai ter a mesma preocupação que teve com os do passado. Porque a promessa existe, irmão, para todos. Pedir, dar-se-vos-á. Exatamente. Batei, abrir, né? A Buscar e acharei. Então todo que pede recebe, que busca encontra, que bate é compreensão mais fácil Então como é que disso. se você crê, você recebe. Não, irmão. mas quando Se não eu crê, entro no Você crê mérito, no quando eu pastor, entro no você mérito crê num cara teórico, de não teologia. crer numa terceira Não, pessoa, terceira não Não existe. existe terceiro. Só existe um. Porque A escritura fala de um a Deus. mitologia, né? ela fala o seguinte, que se foram divididos em 3. É. Então, quando eu personifico um terceiro ser, pomba, ovelha, cabrito, girimum, abóbora, cebola, o que for, eu estou dando poder ao diabo. Sabemos que é um terceiro no reino, né? Pai, filho, diabo. Aí ele foi jogado por terra abaixo. Então, quando eu aceito a terceira pessoa como ser, por que eu levo para aquilo que eu aprendi com Jairo? Que pelo aquele livro que ele escreveu, Esse ponto o Jairo está certo, tá? Eu quero ressaltar isso. Oi? Um só Deus. a um só Deus, Porque olha só. que ele botou o espírito como um vento, um sopro. É. Por quê? Porque é melhor você assimilar que aqui dali é melhor você assimilar que dali com algo natural que não tem forma, como está escrito lá em Gênesis 1, que não tem forma, do que você desenhar algo com forma. Eu não acredito Deus nesse não tem paralelo. forma. Deus não tem forma. O Deus Criador não tem espírito. forma. É. Pronto. O Espírito. Espírito. Ele, para ser visto, ele criou irmão. o Filho. O Filho. O Filho dá a Escuta, forma, o filho tem a glória. O Filho é a imagem Isso. do Espírito. É isso aí que você não Isso aí. entende. Então, o Espírito Não, ele não é a se imagem doa. do Espírito, Porque porque escuta. Porque se ele é a imagem do Espírito. Não, isso tá em deixa eu Hebreus explicar 1. uma coisa. Tá A em Escritura Hebreus diz. Mas sim, mas vai tirar isso da cabeça da pessoa, Mas isso não é pra que a ver, imagem porra. do Espírito Mas isso não é aquela imagem que está no quadro de olho azul. Mas eles dizem que não, que Deus instituiu a semana com 7 dias. Então eles são adoradores de um dia só no mês. Eles adoram só o dia 7. Só 7, tem 14, só 21, tem 28. 7 no mês. 7, 14, Aí 21, a igreja 28. adventista tinha que se chamar a igreja adventista do 7º, 14º, 21º, você está entendendo? 28º. A confusão que eles fazem aí é fácil de entender. Do século? Eles confundem uma contagem que Nada Deus a ver, fez né? da semana e colocam aplicada ao mês. O mês tem uma contagem e a semana tem outra.
Só que Deus não deu contagem Então além esse do nome 7. é Adventista do Sétimo Dia, então é uma... Você guardaria só o sábado, dia 7. Aí eu teria que ser como? Aí eu teria que, para formar certa... Por favor, volta um pouquinho. Vamos lá. Que não estava falando da questão do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eles dizem que quando Por Deus favor. criou o mundo, ele fez o mundo em Sim. 6 dias Literário. e descansou no 7º dia. Sim. Tá? Tá E eles escrito. falam que quando nós guardamos o sábado no calendário lunar, não é o 7º dia, e sim o 8º. Sim. Porque nós guardamos um dia de lua e depois contamos essa semana do Criador, que é 6 dias de trabalho e o 7º de descanso. Nós fazemos isso baseado no assim diz o Senhor, que está em Ezequiel 46. Vamos abrir e vamos ler. Tá? Tô pegando agora. Você agora pegou o fim da meada? Peguei. Ah, você não está sabendo sobre isso? Não. É complicado, é um pouco complicado. É. Eu não acho não. Sabe o que Eu que é? acho simples. Apaga aquilo que você já ouviu, Não. aí passa a vir Não, por na os olhos. verdade, Por isso que veja passa a bem, ser porque fácil. fazer essa isso. questão do 7º dia de descanso, que o Criador falou, né? E descansou, abençoou Deus, o 7º dia, o santificou. Então, eles pensam que, na verdade, começa desde o primeiro, né? Eles Primeiro da pensam que era Mas criação. o primeiro é esse aí, em relação Mas- ao Não, mas já tinha calendário passado, no gregoriano. caso, um Não, dia que mas era aí- o nova. Não, em Eles- relação ao calendário gregoriano, não podia ter começado o primeiro dia numa terça? Como é que eles sabem isso que o não, primeiro não, dia... não, isso ué. Não, mas É que isso no fica calendário mente. gregoriano não tem dia de lua, porque ele não é um calendário lunar, ele é solar. Ele é solar. As Solar, semanas são todas emendadas. Então, eles contam sem o primeiro dia do Ele mês. cai em qualquer dia. Qualquer dia caiu o primeiro dia do mês. Então entendam isso. Para defender o calendário que eles estão utilizando, eles usam esse artifício de pegar a descrição da criação de 7 dias, 6 Da dias semana. e no 7º descansou, para dizer que eles também estão comemorando conforme está A escrito. escritura dele. Só que o ruim que eles falam isso é que eles estão aplicando isso ao mês, criticando porque nós guardamos no Se essa é a 8º, parte importante do mês. É. ao mês. Se eles forem guardar só o 7º dia do mês, eles só vão guardar um sábado por mês. É um só. Vocês estão entendendo? Na verdade, a contagem que foi feita na criação Era toda foi, semana. foi de semanal. semana. E são 6 dias de trabalho, Trabalho, 7º sétimo descanso. Nós só vamos entender isso quando nós estudarmos a contagem do Pentecostes. Porque, na verdade, até isso aqui, a tradução foi modificada. Lá, no original, está dito assim: vocês vão contar 7 sábados completos. O que é um sábado completo? Dia e noite. São 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Ah, tá. Não Vocês está falando do entenderam? dia. Não é o 7 dia. sábados completos, no original, Ah, né? Eles botaram 7 semanas. Vocês estão entendendo? Na tradução. Ficaram dias para semana. Não são 7 semanas. São dias. Tá? 7 sábados completos. Vamos ler Ezequiel 46, verso 1. Presta atenção, porque esse verso começa com uma coisa que os nossos irmãos se ofendem quando a gente fala isso. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso ofende eles. Tem um irmão lá de Goiás, de Goiânia, e ele teve a petulância de fazer um vídeo e dizer no vídeo que Isaías não está se referindo à nova terra. E está escrito lá A nova que terra. é a nova terra, Não, Isaías é a nova terra. desqualificando a Bíblia para poder defender. Vocês estão entendendo? Eu tenho a gravação dele aí, eu depois posso fazer o DVD. 46, verso 1 começa assim: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, ou seja, aquela porta da cabana do templo, que ficava virada para o nascer do sol, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado, ela se abrirá. Por quê? Porque dia de sábado tinha adoração. E também no dia da festa. E também no Lua dia de lua nova se abrirá. Aí- Entendam que lua nova aqui no original é Rosh Kodesh. É. Ou seja,
E também no primeiro dia do mês, no princípio do mês. Esquece lua nova, Tá? que não tem essa Sim, a palavra. lua nova é uma invenção. E até o título católica. que eles botaram aqui que não existe, né? Nos sábados e festa de lua nova. Pois é. A festa é uma festa de lua nova. Festa. Mas é assim, festa do primeiro dia do mês, no início do mês. Tá? É uma festa realmente. Porque não era sábado. No sábado você não podia acender fogo. No dia de lua nova você podia. No dia de lua as famílias se reuniam para jantar juntos, né? Fazer uma ceia. Então eles podiam cozinhar, eles podiam caminhar distâncias grandes. A Bíblia relata que era o dia de se juntar aos profetas quando eles iriam comemorar o princípio do mês. As pessoas vinham de longe para se juntar aos profetas e comemorar, comer juntos. Vamos introduzir um assunto que o irmão falou. Se não existia naquela época uma comemoração como a ceia, esta seria a comemoração, onde todos comiam juntos. Porque a Páscoa, que todos falam que é a ceia, ela era, na verdade, comer um cabrito dentro de casa, Não, Marcos, assado. Essa Páscoa que simboliza, que instituiu assim, que se simbolizava a morte de Cristo, então teria que ser feito uma vez ao ano. Pois é, Não, mas a comemoração, não de qualquer dia. a comemoração da Páscoa, ela perde o seu sentido à medida que o próprio Cristo se torna um cordeiro. Sim, mas quando E aí ele Cristo fala institui, assim, ele institui a fazer ceia. em memória de mim, ele, aí, quer dizer, usando esse verso, É. para A instituir ceia. a ceia. Ceia. Lá ele não Ceia. fala de cabrito, nem ele matou Não, cabrito. ele fala ceia. É. Ele ceiou com os apóstolos. Isso. Agora, essa ceia não teria então que ser feita uma vez ao ano? Preste atenção nisso. Jesus não cadê aqui instituiu pra você, simbolismo. O simbolismo foi tirado de acordo com a. Ele não instituiu símbolos. mas na hora do As alimento pessoas- ele falou, fazei, Fazer isso, pois é, eu vou chegar lá. ele manda. Jesus fazer. não instituiu manda fazer. simbolismo. Tem pessoas que pensam que comendo aquele pedacinho de pão, bebendo Sim. um pedacinho de Não vinho, é dessa forma. vai sair de dentro da Fazer igreja isso, santificado. O cálice é o sofrimento. Oi, irmão. O pão é a palavra. Todos os dias você tem que comer da palavra, que é o pão. E todos os dias você tem que Mas participar aquele do ato em si sofrimento. de cortar o pão. Isso é de- tradição. E Isso outra é coisa, tradição. hoje comendo aquele Olha, negócio irmão. vai fazer muito mal, Irmão, porque olha aqui um hoje nós exemplo. estamos com Olha o um exemplo. filho Nos últimos geneticamente dias. transformado. Escuta isso aí. Hoje está proibido. Essa aqui, Entendeu? esse aqui, ó, esse aqui que a gente está vivendo aqui hoje, é o que está acontecendo e vai acontecer nos últimos dias. Igreja para o Salvador não existe. Esse negócio de igreja organizada. O que existe são pessoas reunidas no nome dele, São grupos, do grupos, como eram os apóstolos, os Reunidos nas discípulos, casas. reunidos nas casas e falando. Quer dizer, essa questão de coisa vem do grego também, do romano. Essa Porque o tradição, templo foi destruído e não foi destruído para ser erguido, não Poder. foi destruído para não se erguer mais. comer um pedacinho de biscoito, É. de pão, como eles Não, falam. mas eu não estou falando Não, é disso, Regis não. Soares da Maria. Como que é aquele bolinho Maria? Bolacha, Não, é Maria. Não, é aquele bolinho Maria. Ah, sei. Ana Maria. Ana Maria. É Regis Soares. Você vai lá na ceia dele lá, é Ana Maria que ele dá, aquele bolinho Ana Maria de chocolate. Vocês estão entendendo? O bolinho, Mas E o aí, pessoal, ó, todas as outras pra dentro. igrejas, tudo levam isso doce. é um culto que vem a Assembleia de Deus dá pão doce. Mitra. Mitra. Isso é o Entendeu, mitraísmo. irmão? Isso É. não foi instituído por Cristo. Deus instituiu. Sim, isso Viu, aí, irmã? isso aí eu sei. Mas eu estou falando dessa questão assim, da ceia em si. Não seria assim, meu questionamento é esse, não seria assim. Não, ele Então não não falou. seria que seria uma não, vez ele não ao falou. ano? Ó, ele não Porque esse falou negócio vinho. que está sempre Isso que era aqui, Páscoa. isso aqui é uma Ó, ceia. Pensando na Páscoa. Ele não É, irmão? falou vinho, Isso nem aqui é falou uma ceia. data. Ele falou assim, ó. Então Você- é uma ceia. Você, todas Agora, as isso, vezes que primeiro você bebendo, tomar o meu Só que é cálice, espiritual, né? aí ele falou pro discípulo assim,
vocês são dignos de tomar o Tomar? cálice? Vocês vão conseguir Cálice sofrer o que eu sofro? O cálice é O cálice não amargo. é vinho, o cálice é amargo, é o sofrimento. sofrimento. E esse fazer isso em memória de mim também. Todas as Pra vezes que todas você vezes. sofrer, Ah. você está sofrendo por Exato. mim. Todas as vezes que você estudar, você está comendo o pão Você está se da minha alimentando palavra. da minha palavra. Eu sou o pão da vida. Vamos lá. Olha, que mais que isso? Ele espera que a gente viva a palavra. Viver a palavra. Irmão, Entendeu? E- Para isso a gente olha, tem que ter ela em João na mente e no 4, coração. só isso aí. Em Deixa ela João- falar, deixa ela Tá, pra gente ter ela na mente e no coração. Sendo que, quando você tiver a palavra na mente e no coração e viver essa palavra, o que você vai viver no mundo? Vão bater de frente com você. Você vai ser escarnecido, zombado, você vai ser preso. Isso é o sangue, é o cálice que nós vamos ter que beber. Entendeu? Porque quem segue e vive a palavra vai E passar aí mal os você pecados. dizer E que vai você sofrer não frequenta a igreja. E vai sofrer por Mas coisa pode simples, você né? dizer, Pois é. Ai, que dizer. olha, Coisa até simples, os nossos que o amigos, mundo rejeita. Douglas, se você falar para um amigo Que não seu tá mais na igreja. que você não Desabou. vai para a igreja, você é um Desabou. herege. Você, Você olha, é você está herege. blasfemando contra E os quem usou discípulos, esse termo foi a contra igreja Cristo. católica romana há muito tempo, Uma coisa né? terrível. De excomungar os membros que saía da igreja ou que se considerava Vocês assim. entendem? Deixa eu falar uma coisa. É, só, Francisco, tá vendo Em aí? João 4, viu, irmão? Em João 4, o Salvador. O Dilão não tá falando nada, hein, Dilão? Aquele encontro dele com a mulher. Uma mulher. No poço. Rapaz, aquilo mata toda a questão de batismo em água, de tudo. Se você ler aquilo ali, vai ver que a água era dada como símbolo. Até quando o profeta batizou, João, né, o batizador, ele mostra, ele diz assim, olha, deixa por um pouco. Né? Quando ele vai batizar, não, ele diz assim, mas Senhor, eu que devo batizar e tu vens a mim? Ele disse, não, deixa por um pouco. Ele não falou deixa para sempre, ele disse por um pouco. Então quando o Salvador fosse batizado, acabava o batismo nas águas. Acabava totalmente o batismo nas águas. Então, não, nas águas não. O batismo era justamente a transformação. Você vê que quando Paulo encontra o homem, em Atos você vai ler, em Atos 19, quando Paulo encontra o homem diz assim, você recebeu o Espírito quando você creu? Aí ele diz assim... Aí ele fala não. também em Romanos 6, assim como Cristo morreu e foi ressuscitado, você tem que ser sepultado nas águas para a hora que você ressurgir. Essa é uma questão uma a ser ressurreição. estudada, irmão. Está escrito. Mas não é vamos aproveitar, termo, não. Mas vamos deixa eu falar aproveitar só e sobre vamos isso ver. aí. Quando o apóstolo fala lá em Atos 19, ele tem um diálogo com um homem que... Mas esse caso Escuta. foi João. Porque, na verdade, o pra batismo de mim, João pra Batista. mim, Não, escuta. pra mim escuta ele falar. o entendimento Escuta, ô, bíblico... irmão, escuta isso aí, Tá, vai, importante. fala. Para não perder o raciocínio. Não, fala. Ele diz assim, você recebeu o Espírito quando você creu? Aí ele diz assim, eu nem sei, Ele nem fala ouvi assim, falar nisso. Disse-lhe, recebeste vós vós o o Espírito Espírito Santo quando quando creste? Aí eles nem E eles sei o que é disseram-lhe, isso. nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí eles, então qual foi o batismo que Perguntou-lhes vocês foram então, batizados? em que sois batizados então? E eles disseram, Nas no águas. batismo de Que João. era das águas. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, Isso. dizendo ao povo que Que cresce cresce, no né? que após ele havia de vir. Isso. Isto é, em Jesus Cristo. É. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, Isso. veio sobre eles Isso. o Espírito Santo Isso. e falavam línguas e Essa profetizavam. questão de impor as mãos também, que é a imposição de mão que se fala, não é nem questão de você colocar a mão. Ali foi Paulo implorando e pedindo ao Criador que eles também fossem batizados. Ou seja, que ele transformasse a vida dele da forma como a dele foi transformada. Está entendendo? Então o batismo no Espírito Santo é a transformação do homem para a nova vida nele. Por isso que disse, assim como ele foi... Na verdade, morreu, nós Paulo também fala morremos. que é o selo. Esse É o selo. porque foi Mas veja, não é selado. questão de falar em língua, claro. Não é o batismo de língua, de falar em língua. Eles receberam e falaram, ou profetizaram. Então, quando ele recebe o batismo, quando ele é batizado, recebem um poder para fazer qualquer coisa. Podia ser, como Paulo, grande pregador. Agora, esse poder, que Ah. o irmão está falando aí, é que é o objeto desses nossos estudos. Porque o estudo de Levítico 23
você estudando profundamente, você vai saber quando haverá essa nova chuva, que a gente chama de serode. Teve uma outra anterior, que foi a que caiu sobre os discípulos, que é a temporã. E essa serôdia, que é a chuva que quando os frutos já estão maduros, ela vai cair, está predito, ela vai obedecer um caminho. A casa por dentro é nascer de novo. E nascer da água e do Espírito. Ele deve ter Ele usado. fala isso claramente, Ó, meu irmão. Olha, ele Ele deve ter mesmo fala usado isso. um simbolismo perguntado para aí, fazer com e que a ele disse, pessoa. Tá? Também é uma pergunta na Você sabe onde está escrito isso? Irmão, De- os símbolos Sim. caíram desde E o Paulo Salvador, né? fala. Vamos ler lá, Romano. Você não levou em conta o que ele falou, disse assim, deixar por um pouco. Por um pouco. Onde está isso? Isso aí está quando ele é batizado. Não, Paulo? Quando, não, o próprio Salvador. Ah, tá. Por tá. ele, Ele usa isso sim. Ele usa esse Verdade. termo. Mas olha, ele fez isso para dar um exemplo, ele nem precisava. Mas veja, quando ele está lá conversando com Nicodemos, ele é claro. É setembro. Em setembro se comemora a Páscoa. Atual, né? Não, calma aí. Mas aí já tá dentro daquela camuflagem. Eles estão botando setembro, mas já todo errado. Não é abril? Seria abril? Isso que eu Março, queria ouvir. março, abril. Ah. Vejam bem, ele falou agora uma coisa interessante. Tá camuflado. Tá camuflado, pô. Receberam de Deus a ordem que o primeiro mês do ano é o mês da Páscoa. É o Mas êxodo. eles estão comemorando o primeiro mês do ano, o mês 7. A festa que eles comemoram é a festa das trombetas, que é no primeiro dia do mês 7. E o mês de Abíbio qual é? É o mês de primeiro. Abíbio é o primeiro. É o primeiro. Na verdade, Seria abril. tem vários nomes. Assim, Março, abril. É março, abril. A partir do. É primavera. Missão, Começa dia 21 de março. todos eles Exatamente ao mesmo nesse dia. tempo. Primeiro mês. Ah, é? Então vejam só. Tá na Bíblia. Primavera é março, né? Tá na Bíblia. Dia 21 de Como março é primavera. poderíamos Começo da primavera. Como É a poderíamos... primeira lua cheia da primavera, não é isso? É lá. É. Primeira lua cheia da primavera. Vou repetir. Começou aí. Como É isso aí. poderíamos nós confiar no calendário judaico hoje? Não dá. Vocês Também não dá, confiariam? né? Não. Nem gregoriano e nem... Porque eles estão Eles vivendo também no adulteraram o gregoriano. calendário deles. Primeiro, Deus mandou comemorar o começo do ano na primavera. Tá? Lá no hemisfério norte, onde eles estavam naquela época, era primavera. E eles passaram a comemorar o inverno. É bem parecido com o que a gente vê do ano novo do gregoriano. O gregoriano para nós aqui é o quê? Verão. Mas para o pessoal do hemisfério norte é inverno. Tanto é que vocês passam nas lojas, tá lá o algodãozinho em cima da árvore de Natal. E a gente não calou, E nós aqui morrendo de calor, né? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Vocês compreenderam? Porque Nós podemos- universaliza uma data, É. mas que não tem a ver com a realidade. Então já de viu que cada é o país. hemisfério norte que manda tudo, né? Eles se encaixaram no calendário gregoriano. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? No século III, depois de ter o evangelho se espalhar por todo mundo através dos discípulos, dos apóstolos, lá no concílio que houve no século III, o famoso concílio de Nícia, chamado de Niceia, né? Esse concílio, ele acabou por produzir um documento obrigando ao judaísmo daquela época a se enquadrar ao calendário gregoriano. Para isso, eles mudaram um pouco o calendário para que ele também pudesse ser ajeitado para encaixar as duas coisas. Mas vejam só, encaixar o mês lunar no solar não dá. Eles conseguiram foi só encaixar um sábado de semana dentro da semana gregoriana.
e passaram então a abandonar o culto que era o primeiro dia do mês. E não fizeram mais isso. Por isso que os judeus hoje não fazem culto de lua nova. Ou discípulo de Deus. Vocês estão entendendo? Naquela época, o sumo sacerdote chamava-se Léo II. E esse Léo resolveu reunir o Sinédrio e lá eles aprovaram essa modificação. Por isso que se hoje alguém vier para vocês e falar, não, mas o judeu não faz isso, não faz aquilo, por isso que nós devemos fazer, vocês têm que dizer o quê? Qual é a maior prova que vocês vão ter para desqualificar o calendário deles? A lua. O Êxodo 12, que a gente leu agora, gente, que determina que o começo do ano A lua. é no primeiro mês, ou na Páscoa. E eles mudaram isso para setembro. A Páscoa cai sempre em março e abril. Vocês estão entendendo? Então Deus deixou bem claro isso nessa parte de Páscoa, que sexta-feira à noite ainda não é sábado. Você pode assar o cabrito, é porque não é sábado. Sábado é o dia, quando nasce. Aí ele fala assim, O sol desponta, até amanhecer o dia, vocês têm que queimar tudo. Não pode deixar sobrar nada. Por quê? Então só me explica um negócio. Só me explica um negócio, uma coisa que eu nunca entendi. Quando está escrito lá na passagem lá, que os anciões do templo não guardavam o sábado, porque fazia a queima dos animais no sábado, eles trabalhavam no sábado, né? Para expiação. Sim. Então, Violavam o sábado. então eles também já estavam Mas errando. sem culpa. Lá diz que eles violam o sábado sem culpa. Então, mas se a ordem é fazer isso à noite, Não. Aí à noite a ordem é pascual só. Uma vez por ano. Tá? A Páscoa era para ser feita dentro das casas, com a porta fechada. Não poderia sair até amanhã. Então, essa história de que eles saíram nessa noite do Egito é mentira, porque eles ficaram a noite inteira lá e até amanhã sem abrir a porta. Como é que você vai sair sem abrir a porta? isso é mentira. Não, eu tô falando disso não, São certos detalhes eu tô que falando a lá gente tem. da doutrina lá, porque se fala que é para se queimar a expiação, porque Não, o sacrifício que você está querendo dizer aí, existe o sacrifício diário. O sacrifício diário tinha que ser feito todos os dias, um amanhã, outro à tarde. Outra tarde, isso aí. Amanhã era feito na terceira hora, que para nós é Isso, nona, Para a tarde era na hora nona, isso, que é às 3 da tarde. 3 da tarde. Jesus, quando morreu Que eu acho que é meio na hora esquisito, nona. que eu acho que é meio esquisito, porque isso aí está muito mais dentro do padrão europeu do que do padrão asiático. Porque a gente sabe que o padrão asiático lá no desértico lá, 4 horas da manhã já está sol. E 8 horas da noite ainda está sol. Existe uma coisa determinada para cada lugar. A determinação é divina. Não, estou falando nessa forma de escrita aí, né? Só é dia quando o sol nasce. E só é noite quando o sol se põe. Tá? O dia é governado pelo sol. Pelo sol. Então, se na Ásia o sol nasce primeiro, é evidente que lá é primeiro do que o dia é primeiro do que o nosso. Então. Entendeu? A contagem lá da terceira hora é diferente da contagem da terceira hora num país que é mais escuro. Exato. Cada país, cada lugar. Eu tô falando nesse conteúdo aí, tá mais pro lado romano, porque Não. O romano naquela é época, outra contagem. 3, 4 horas da tarde, a gente sabe que alguns países europeus já tá escuro. Sim. 3, 4 horas da tarde já tá escuro, então isso daí tá muito mais para uma contagem europeia do que asiática. Isso é em relação ao polo. Quanto mais próximo do polo, você vai ter dias mais longos e mais curtos. Mais curtos. No inverno e no verão. Mas em relação à questão do horário que foi morto, o cordeiro, foi o mesmo horário dito na profecia de ser o sacrifício da tarde. Era realizado a hora nona. Foi morto naquela hora. Às 3 horas da tarde. Aconteceu naquela hora uma coisa independente da força dos homens, da vontade dos homens.
Porque a escuridão? Os 3 evangelhos declaram que o sol se escureceu. Preste atenção nesse detalhe. Esse detalhe aí revela muita coisa para nós. Primeiro que ele revela que o princípio do mês é a lua cheia. Porque se houve algo que passou na frente do sol, E escureceu o sol? E escureceu o sol, é sinal de que a lua estava com o lado brilhante para o sol e o lado escuro para a terra. Ou seja, e era o dia 14, que é o meio do mês, o que significa que o começo do mês a lua era cheia. Vocês estão entendendo? Primeiro porque quando você quer sair na rua, você vai sair assim, quando você mora no interior, o que o povo faz na lua cheia? Tá tudo claro, você pode andar à vontade, fazer qualquer Diga-me coisa. lá em Agora, nós vamos ler Números 33, verso 3. Preste atenção nesse verso que nós vamos ler agora, porque esse verso é E o chato. 19 é importante, irmão? Pode ler, irmão. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. Isso. Porque qualquer que comer pão levedado, Será sua estifado. alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. O objeto do nosso estudo agora é conferir lá, esse foi o primeiro mês no deserto. Então, lá nesse dia em que partiram o povo de Israel do Egito. Porque mais lá na frente nós vamos ver uma referência de quando eles chegam no terceiro mês, dizendo que eles chegaram no mesmo dia que partiram. É impossível você chegar no mesmo dia que você partiu. Então ele estava se referindo a 3 meses depois. Está entendendo, né? Viu o que eu falei para você, irmão? Uma caixa desse tamanho aqui, ó. Vazio. Só papel, ó. Por causa da etiqueta, né? Aí. Não tem lugar pra colocar. Só por causa da etiqueta. Se não tivesse etiqueta. Mas vamos lá. Aqui diz também que foi no dia seguinte da Páscoa. Preste atenção. Qual foi o dia da Páscoa? 15, 14. 12. 14. Então, eles partiram no dia 15. E se 15 era um sábado, eles saíram no sábado então? Não, Poder caminhar? não podia andar. Pois é. Esse é outro ponto que eles pegam para criticar, dizer que está errado. Mas nós temos aqui em Deuteronômio 16, verso 1, a resposta para isso. Preste Deuteronômio atenção. 16:1. É. Esse é 30. Ah, tá. Deuteronômio Batida, né? 16:1. Olha o que está escrito aqui. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito De noite. Tirou do Egito de noite? de noite. As colunas de fogo. Exato. De noite significa Qual mês, qual o capítulo? Deuteronômio 16:1. Então eles tiveram uma caminhada de 12 horas Então vejam só. para parar e descansar o sábado durante o Se o dia. sábado Ah, foi no dia 15 e eles saíram no dia 15 de noite, é sinal de que não transgrediram o sábado. Vocês estão entendendo? E por que se sai dia 15 de noite? Porque já não era sábado. Não é só por isso não. Tem esse motivo, claro. embora a lei ainda não tinha sido entregue, né? Não, mas A lei aí lei ainda já não tinha sido- existia, já era do conhecimento. O problema não é esse não. Ah. A questão é que eles estavam indo para o deserto e ninguém se vai Mas aí que para tá, o deserto durante o mas aí dia, que tá, Marcos. Se a lei já era de conhecimento, então pra que foi escrito de novo? porque eles quebraram, Eles esqueceram. Ah, aí tudo bem, aí eu até entendo, mas que até ali o negócio estava embaçado, tava. Porque a gente só veio ter uma lei oficial Por que à que- frente. Porque nós vamos ver Uns 6 meses depois disso aí. no segundo mês, terminado esse mês, Ah, começa o segundo mês, ah. e aí acontece uma coisa no segundo mês
e eles já tinham andado um mês no deserto. Isso. Na verdade não era um mês, eram 15 dias só. E já tinham comido tudo que tinham levado. Eles levaram galinha, levaram ovelhas, bois, e já tinham comido tudo. E aí o pessoal que tinha acabado suas comidas começaram a reclamar com Moisés e falaram assim: você trouxe nós para esse lugar aqui para nós morrer de fome? Aí o que Moisés falou? Vocês estão reclamando, não é comigo não, ó. Quem trouxe vocês para cá, meu Deus. Aí Deus falou para eles uma coisa, falou assim: olha, Moisés, eu vou dar carne para eles. E tem um verso na Bíblia que fala assim: entre 2 tardes comereis carne. Só que essas 2 tardes acontecem dentro de uma noite. Vocês estão entendendo? Ele fala que entre 2 tardes comereis carne, mas essas tardes acontecem dentro de uma noite. É os 2 crepúsculos. Por isso, isso confirma aquela maneira de entender lá no Gênesis. A questão que eles dizem que tarde é dia e noite, né? Manhã é dia e tarde é noite. Tendo no mesmo versículo as palavras de noite. Tá? E entre as 2 tardes, está aí entre 2 tardes em todas as Bíblias? 2 tardes. 2 tardes. Entre 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E o orvalho se levantou, e que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, né, como um grãozinho, uma geada sobre a terra. Né? E eles, vendo isso, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, né, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então preste atenção que quando Deus deu o pão para eles comerem, era o primeiro dia da semana. Por que nós sabemos disso? Me diz uma coisa aqui que eu estou com uma dúvida. Bom, você falou que era um mês, né? Exato, que eles saíram de lá. Portanto, era dia 15. Né? Dia 15. Então, eles estão dizendo aqui que no 5, e acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então, é uma coisa separada da outra. Isso quer dizer mas que aqui no verso 1 diz que aos 15 dias do 2º mês, depois da sua saída do Egito. Isso. Tá? Eles estavam no deserto de Sim. E no verso 7 diz o seguinte: e amanhã, dia 16, que é o dia 16, vereis a glória do Senhor. passa a ser um sábado. Não pode ser sábado. Por quê? Peraí, então deixa eu pensar. E amanhã vereis a glória do Senhor, por quanto ouviu a No vossa sábado não oração. cai maná, meu bem. E o maná começou. Sim. Então, na eles manhã chegaram seguinte. no 15. No 15 mesmo eles falaram O 15 isso. é sábado. Entendeu? A prova de que o 15 é sábado é essa. Peraí, não, eu ainda não entendi. Calma aí. Eles estão falando isso no dia 15. No dia 15, aos 15 dias, no verso 1. É. Aos 15 dias do 2º mês. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Isso. Aí no verso 7 diz, Moisés falando: e amanhã vereis a glória do Senhor, quanto ele ouviu as murmurações, vocês querendo comer. Né? E quem somos nós para que vocês murmurem contra nós? Nós não somos nada. Quem é que vocês estão murmurando? Contra o Senhor. Mas isso quer dizer que é no dia 16. Dia 16. Dia 16. Amanhã. Dia 16 no calendário é o primeiro dia da semana. Se é o primeiro dia da semana, qual é o dia anterior? Sábado, tá. Então passou naquele dia a cair maná. Agora, então calma aí. dia Então, 16? então, No primeiro dia da semana? Ah, tá. Ele começou a dar esse presente no primeiro dia da semana, tá? Aí a partir daí que volta pro 4, que ele chega e fala que no 5, aliás, que no 6º dia. Isso. Entendi. Se você contar tá certo, 6 dias no dia 15, tá certo. 6 dias no dia 15,
No Verdade. 7 você não pode colher o maná. Então era sábado, era o dia 22. Ah, entendi. Vocês estão entendendo? Entendi agora. Então não tem como você não entrar na contagem. Entendi. Não dá pra Não fugir. tem como. Então a chuva seródia, que fala lá que abre-se a porta do templo, essa chuva Não, cai. a chuva serôdia, ela cairá na festa do Pentecostes. É só no Pentecostes. Só no Pentecostes, Ah, tá. depois de uma Não, contagem. senão não. Essa contagem depende da gente entender o que é que Deus fala sobre a contagem do sábado. Sábado Então, é isso que eu ia te perguntar, porque é a contagem no dos sábado 3 não dias. cairia, bora botar assim, de domingo a sexta. Exatamente. Lá sempre fala que caía fora do sábado. Do Isso, primeiro fora. ao sexto Depois nós vamos dia. estudar isso com Do primeiro ao detalhe, sexto tá? dia. Sábado tá fora. E digo mais para vocês. Não, então não tava pregando Até errado, não. a Tava forma pregando como isso. as pessoas entendem isso, hoje, ela não é correta. Por que isso foi tão velado, foi tão escondido? Porque isso, na verdade, quando as pessoas entendem, elas sabem quando Jesus vai voltar. Você está entendendo? Revela claramente. Ah, tá. Se você Quando juntar Jesus isso aí com a contagem de Pentecostes, Por todas quê? essas coisas. Porque o dia do juízo é a volta de Cristo. O pior Quem é sabe isso, o dia do juízo? Qual é o dia do juízo? Dia do juízo, 5 de No março. calendário do Gregório, Do Gregório, O calendário do Gregório, mas isso eles não podem errar, porque está no céu, eles têm que botar, né? Não tem Escutem jeito. isso. O que o irmão falou aqui é muito importante. Também vai acontecer, assim, com 15 dias de diferença, um eclipse solar de grande magnitude, talvez um dos maiores. Mas Ah, quando? mas Março. solar é o que? O sol? A lua tampando o sol, escurecendo a Vai terra. ser em março. Vai Ah, ser vai ser em em março. de 2015. Agora, em 2015. E esta data, Cai numa ela não é quinta-feira. importante para nós. É numa quinta, Ela é né? importante Do para os gregoriano. satanistas, porque é a data que eles fazem as introduções de mudança, abrem portais, como eles falam. Pode falar. E nesse dia 20 de março do ano 2015 será apresentado ao mundo o Exatamente. anticristo. Exato, é isso que eu ia dizer, irmão. Exatamente. Vai Vai ser ser apresentado agora em março já? Vai 15 de ser março, Não era 2017. 20 de março. Gente, mas isso... 2015? Mas eu tô procurando isso na internet. Não, 2017 vai ser quando mudarem o calendário. Anticristo. A mudança do calendário já vai ser Como é que já ele vai vai falar ser aqui? Ei, Marcos, eu tô procurando isso na internet e não encontro em lugar nenhum Claro falando que que vai vai ser oficializado em março o líder mundial. Ah, o líder Não, mundial que não, ele fala. não. Isso não, isso você não Ele vai fala achar líder assim, mundial. não. Você não vai vai achar. Eu fiz Ele fala confusão, líder eu pensei mundial. que Ó. fosse 17. Isso você não vai achar assim. Ninguém vai Você falar. se É Barack Obama? Não. Você vai achar. Eu pensei que fosse Duvido que foi o negão. Dou minha cara a tapa porque eles botaram de preto lá comandando. Tem que começar a partir do Xenicá. É branco de olho azul, bem ariano, neguinho. Pra ser igual aquele Jesus que eles estampam na Ele foto. vai Ó. ser apresentado, mas não vai ser manifestado ainda. Primeiro, que vocês têm que prestar Não é o atenção. nome desse Papa, não é? Ele tem que ser João judeu. Paulo. Não, esse, Ah, não, mas esse. mas eu Francisquinho. Prestem atenção. Francisquinho. Ele não é tem papa. que Ele vai ser ser judeu. manifestado. Ele é cardeal, cara. Não é Se papa ele não. não for Não, vai ser judeu, apresentado, mas não vai ser ele não manifestado vai ainda. Quando que ser será? aceito Aí eu pelos não sei. judeus. Os Aí eu judeus não só aceitam da linhagem judia. É. Entendeu? Então ele tem que ser judeu. Você é americano, não? Duvido. Não sei. A gente não tem Duvido. ideia. A gente Não não sei. tem ideia. Irmão, Não é só americano. ficar atento, Irmão, tem que ficar atento. É asiático, minha irmã. Eu É lá Eu da. pensava que era o acontecer. Lubavitch, mas ele é morreu, que né? eles vão colocar Lubavitch. o filho Quem é o Lubavitch? O judeu que do não João tem, Paulo são II. mais São seguidores tem dele. hoje, eu já vi, tem mesmo. Não, o que eu vejo Dentro do bastante na caixão do internet. cara lá, Mas ele morreu. pra ele Ele é ressuscitar. adorado, ele é como Isso é o que eu tô falando. Revigorado de novo, né? Eu tô me baseando em nada. Revigorado de novo. Isso é só um delírio aqui. Eu acho que eles vão fazer isso. Porque Daniel, Apocalipse 17 fala do O dinheiro. Apocalipse fala mais ou menos Desculpa, isso. irmão, eu não vi. Aquela questão da ressuscitação. É, que eles vão pegar o filho do Carol Rotila, que ele teve um filho com uma mulher judia. Uma judia. E esse senhor já, que deve ter uns 50 anos. Tem ódio, que está falando de ódio. Não, Ele tem é mais que parecido ele demais nasceu com logo ele. depois da guerra. Deve Se ter uns ele 60 e deitar poucos anos. naquele caixão e ressuscitar lá como se fosse um morto, que é É, lindo. segundo a eficácia de Satanás, Pois isso é é. mentira. E aí,
vão dizer que é o João Paulo ressuscitado, aí não vai ter quem não acredita. Até o DNA vai dar igual, porque... Eu estou falando isso baseado em quê? Agora, Aí Deus quer eu vou colocar 17. Agora eu vou falar para você como que a gente sabe disso. Não, o que eu estou encontrando na internet, isso aí eu já falei para algumas pessoas, é o seguinte, que os Estados Unidos vai quebrar em março e vai levar muito país junto. É isso que estão falando. E não é bolha imobiliária não, vai quebrar mesmo. Ele não vai quebrar. Vou te dizer o que vai acontecer. Tem muita grana. Estados Unidos Não, vai quem tem grana é o Vaticano, não é os Estados de Unidos. moeda. Mas eles estão assim, ó. Mudar de moeda.